já tardavam os 1800, quando o alemão Rudolf Henneberg finalizava uma de suas obras mais singulares, The Pursuit of Happiness. Marcante, a tela nos apresenta um desvairado cavaleiro, que montado em um vigoroso equino, persegue de forma cega uma singela e clássica figura. Cavalgando sobre corpos desfalecidos, o homem é perseguido pelo tormento de sua própria morte e miséria, e uma incessante cruzada pela conquista daquilo que é indomável, o advento que escolhe e jamais é escolhido. A fortuna. Essa percepção parece ter sido diretamente emprestada do pensamento de Nicolau Maquiavel. Florentino estudioso das humanidades, Maquiavel entendeu tanto as disputas quentistas desencadeadas na Península Itálica entre as cidades-estados, bem como as consequentes invasões francesas e espanholas advindas dela, como um quadro de desordem e instabilidade política decorrente da ineficiência dos líderes de tal contexto. Buscando, diante disso, construir um pensamento político capaz de não apenas explicar tais distúrbios políticos, mas também de compreender como se deve constituir o exercício do poder, concebeu em 1513 o seu principal livro, O Príncipe. Em tal obra, o erudito florentino toma como referência e ponto de partida teleológico a ideia de Historia Magistra Vitae, de autores antigos, como Tácito, Políbio e Tucídides. Isso se deve ao fato de Maquiavel ter estado constantemente preocupado com o exame da realidade política tal qual ela é, ou seja, ele buscou dar cabo a uma reflexão direta sobre a política. Dessa forma, não construiu uma perspectiva idealista a respeito do Estado, mas sim uma concepção concreta de como um príncipe alcança o poder e o mantém, construindo um governo sólido e eficiente. Em suas palavras, os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve assim escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Por isso, é válido dizer que Maquiavel se diferencia de autores clássicos como Platão e Aristóteles, justamente por enquadrar a natureza estatal não mais em uma percepção ideal, ou seja, do que ele deve ser ou no que pode se tornar. Pautando-se assim em exemplos e acontecimentos históricos, Maquiavel aponta que o Estado deveria ser capaz de instaurar a ordem e romper com um ciclo de caos e instabilidade que se origina por conta da natureza maligna do homem. Para tanto, em sua visão, seria preciso um líder capaz de unificar e reger seu povo, por meio de um poder que se fundasse na força e que se mantivesse por meio das virtudes. A força, nesse caso, seria um elemento fundamental para a instituição do poder, ainda que não fosse o único elemento capaz de mantê-lo. É, portanto, por meio da virtude que um príncipe garante a manutenção e a eficiência de seu governo. No entanto, temos que ter em mente que a noção de virtude defendida por Maquiavel não é a cristã ou a antiga, pois ele entende que a política deve ser compreendida segundo uma ética própria, desvinculada das morais tradicionais. Assim, a ideia de virtude para o pensador renascentista está ligada ao compromisso do governante para com o bem comum de seus governados, podendo ele até mesmo cometer atos julgados imorais, desde que não seja odiado, submeta suas aspirações pessoais ao dever com os cidadãos e que haja com virtude, ou seja, com excelência suficiente para dominar e desfrutar da fortuna para a legitimação do seu poder. O príncipe idealizado por Maquiavel se torna ilustre pela virtude, podendo seu sucesso ser constatado nas consequências que advêm de suas ações políticas. Novamente, ele compreende que é por meio das ações humanas reais que podemos nos pautar, já que aponta que a construção de um legado e de feitos duradouros é a peça-chave para o exame dos feitos políticos de um príncipe. Este, para alcançar tais peripécias, deve sobretudo ter a ambição e a habilidade necessárias para conquistar e manter seu poder, além de criar e recriar ordens e instituições que o tragam legitimidade perante os seus. Portanto, o príncipe para Maquiavel deve ter em mente a ideia de que a política se desenvolve segundo suas próprias regras, devendo ela ser compreendida dentro de uma ética própria. Tal afirmação, no entanto, não implica em uma liberação para que ele faça o que bem entender do poder, mas sim uma ideia de que as ações do governo devem se guiar principalmente por meio das necessidades e não mais em pressupostos morais particulares. Além disso, é fundamental, segundo o autor, que o príncipe se estabeleça sobre bases sólidas, dominando a fortuna por meio de sua virtude, que deve ser evidenciada na manutenção do seu poder e na construção de seu legado. Segundo ele, os estados que surgem de súbito não podem ter raízes ou membros proporcionados e, ao primeiro golpe da adversidade, aniquilam-se. A não ser que aqueles príncipes saibam preparar-se para conservar aquilo que a sorte lhes pôs no regaço e estabeleçam solidamente as bases fundadas anteriormente por outros. Neste sentido ainda, o florentino se afasta da própria concepção de virtude aristotélica, pois defende que a virtude se refere ao cumprimento político e efetivo do príncipe para com seus deveres públicos, e não mais à felicidade da alma, por meio de seus atos,
como concebia o macedônico. É justamente partindo de tal pressuposto que Maquiavel singulariza sua percepção da fortuna, afirmando que ela jamais deve ser perseguida cegamente, pois ela é conquistada por meio das virtudes individuais do governante. O capaz príncipe age de forma sóbria e concisa, independente dos gracejos da fortuna.